Então você quer parecer a pessoa mais inteligente da reunião, hein? Porque, claramente, 12 anos de escola e uma faculdade de 4 anos não foram suficientes para fazer você parar de procurar respostas no Google. Ou melhor ainda, para você parar de se esconder atrás de palavras complicadas e caras que só servem para fazer você parecer inteligente. Mas, na verdade, você mal entende o que está acontecendo. Tranquilo, acontece com todos nós. Se você já se pegou sentado em uma reunião, olhando para aquela apresentação de PowerPoint com gráficos de pizza, tabelas e palavras como sinergia e escalabilidade, e pensou: o que diabos isso significa? Você está no lugar certo, porque hoje eu vou te ensinar a fórmula mágica para parecer o mestre dos mestres em reuniões, sem entender absolutamente nada do que está rolando. E o melhor de tudo, vai parecer que você sabe mais do que qualquer outra pessoa na sala. Preparado? Vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é que, em reuniões, não importa se você entende ou não o conteúdo. O que importa é parecer confiante. Lembra daquele ditado que diz: fale como se soubesse de tudo? Pois é, assim use a palavra, exatamente em suas reuniões. Você não precisa ter ideia do que é um pipeline de entrega automatizada, mas se você disser isso com convicção, as pessoas vão te olhar com respeito. O segredo está no tom de voz. Coloca naquele tom meio professoral, tipo quem está dando uma grande lição de vida. E pronto. Pode ser que você esteja apenas falando sobre quantos cafés tomou hoje, mas se fizer isso com o tom certo, a galera vai jurar que você está prestes a revolucionar o setor. Agora, uma técnica infalível: balançar a cabeça e murmurar a palavra exatamente. Esse é um clássico. Alguém apresenta uma ideia? Balança a cabeça de leve e diz: exatamente, com uma cara séria. Se a pessoa continuar falando, balança de novo, mais devagar. Essa combinação de balançar a cabeça e o exatamente faz parecer que você está validando tudo o que foi dito, quando na verdade você só está contando os minutos até o fim da reunião. Certeza que tem um colega seu que faz isso, e você já pensou: cara, ele sabe das coisas. Não, ele não sabe. Ele só domina a arte de parecer que sabe. Falando em parecer que sabe, outra dica de ouro. Sempre pergunte: e qual é a estratégia por trás disso? Não importa o tema, não importa o contexto. Solta essa pergunta no meio da discussão. Se estão falando sobre orçamento, você pergunta: mas qual é a estratégia por trás dessa projeção? Se o assunto é planejamento de marketing, lá vem você. Certo. E qual é a estratégia por trás desse calendário de postagens? Ninguém sabe o que você quer dizer com isso. Nem você sabe. Mas a beleza está justamente aí. A palavra estratégia é mágica. Ela faz parecer que você está pensando além, enxergando o grande quadro. E sabe o que é melhor? As pessoas vão começar a duvidar se elas mesmas têm uma estratégia. Elas vão ficar com medo de que talvez tenham perdido algo importante. E você? Você estará apenas rindo por dentro. Ah, e não podemos esquecer da técnica mais antiga do mundo corporativo: usar jargões vazios. O bom e velho sinergia, alavancagem, escalável, otimizar. Só jogue essas palavras no meio da sua fala, mesmo que sem muito contexto. E pronto. As pessoas adoram um bom jargão. A verdade é que ninguém entende exatamente o que eles significam, mas todo mundo finge que sabe. Então, quando você diz algo como: precisamos alavancar nossas sinergias para garantir que a escalabilidade seja otimizada, você está basicamente falando nada com nada. Mas adivinha? Todo mundo vai balançar a cabeça em aprovação. Talvez eles até soltem um exatamente. Olha só, você acabou de virar o mestre dos jargões sem esforço algum. Agora, se em algum momento alguém te pedir para explicar mais a fundo o que você acabou de dizer, e acredite, isso pode acontecer, você tem duas saídas. A primeira é fazer o clássico: eu tenho algumas ideias sobre isso, mas vou precisar de mais dados para validar minha hipótese. É um escape perfeito. Quem vai discutir com você se você pediu mais dados? Parece que você está sendo cauteloso e metódico, mas na verdade, você só quer que eles mudem de assunto. A segunda opção é soltar algo como: isso está alinhado com a visão estratégica de longo prazo. Que visão? Que prazo? Não importa.
Parece profissional e ninguém vai te questionar, porque, na verdade, ninguém sabe o que isso significa. Agora vamos para outro truque infalível. Sempre peça para descompactar as ideias. Alguém solta uma frase cheia de palavras que você não entendeu? Olhe bem nos olhos da pessoa e diga: ótimo ponto, mas acho que poderíamos descompactar um pouco mais essa questão para todos termos mais clareza. Isso é ótimo porque você, que não entendeu absolutamente nada, está pedindo para a pessoa explicar de novo, mas de um jeito que pareça que você quer mais detalhes, quando na verdade você só quer ver se a próxima explicação faz algum sentido. Se mesmo assim continuar confuso, repita: podemos descompactar um pouco mais? Acho que ainda tem nuances aí. Sabe outra coisa que você pode fazer? Soltar uma frase tipo: talvez devêssemos explorar esse tema sob outra ótica. Essa é fantástica, porque soa super profunda, quase filosófica, mas você não está dizendo absolutamente nada de concreto. O que é outra ótica? Ninguém sabe, mas ninguém quer parecer que está ficando para trás, então todos vão acenar com a cabeça como se você tivesse feito uma observação incrível. Você, no entanto, estará internamente tentando entender o que está rolando. E já que estamos falando de técnicas avançadas, aqui vai uma das minhas favoritas. Faça anotações. Isso mesmo, anotações. Mas não qualquer tipo de anotação. Faça aquelas caras de quem está anotando algo super importante, mas na verdade, escreva qualquer coisa aleatória. Pode ser uma lista de compras, o nome dos seus cachorros, a sua senha do Netflix. O que importa é que as pessoas vejam você escrevendo algo com seriedade. Se alguém te perguntar o que você está anotando, olhe para elas com uma cara séria e diga: apenas alguns insights importantes. Pronto. Agora você virou o gênio da reunião. E claro, nunca subestime o poder de citar estudos inexistentes. Em uma discussão mais técnica, solta algo como: li recentemente um estudo que mostra como a implementação de processos ágeis pode reduzir os custos operacionais em 15%. Ninguém vai questionar. Ninguém vai te pedir fontes. Porque adivinhe, ninguém quer parecer que eles não leram o mesmo estudo. É maravilhoso. As pessoas vão começar a te ver como o erudito do escritório, quando na verdade você acabou de inventar esse número. Ah, e não podemos esquecer do truque de mestre. Quando estiver completamente perdido e não souber o que falar, faça uma pergunta. Mas não qualquer pergunta. Faça uma pergunta vaga, aberta, algo que desvie a atenção para outra pessoa, tipo: como vocês acham que isso impacta a estratégia de longo prazo da empresa? O segredo aqui é que, por ser vaga, ninguém pode te acusar de não entender o assunto. E enquanto eles discutem entre si, tentando entender o que você quis dizer, você pode relaxar e continuar a fingir que está super engajado no tema. Se as coisas começarem a fugir do controle e você realmente sentir que está para ser desmascarado, aqui vai o último recurso: finja uma distração urgente. Olhe para o celular com uma cara de espanto e diga: desculpa, preciso lidar com isso imediatamente, e saia da sala. Você pode até não voltar. E mesmo que volte, o tempo que passou fora já será o suficiente para sua reunião ter avançado tanto que ninguém vai lembrar que você não tinha entendido nada antes de sair. Por fim, lembre-se: o verdadeiro segredo para parecer inteligente em uma reunião não é saber de tudo. É saber como as pessoas pensam que alguém inteligente age. Se você conseguir usar essas técnicas com confiança, vai impressionar qualquer um. E o melhor de tudo é que você nunca vai precisar realmente entender do assunto. Afinal, quem tem tempo para isso hoje em dia, não é? Agora que você tem todas essas dicas valiosas, vá em frente e conquiste o mundo corporativo, sem entender nada do que está acontecendo.